Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Missões na Europa. Eu sou Cleiton Carvalho e hoje converso com o missionário Denis Góes. Nós vamos falar de um país muito bacana, muito interessante. É a primeira vez que aqui no canal Missões na Europa nós gravamos uma entrevista sobre esse país. Nós vamos falar da Suécia. Estamos aí com uma série de mensagens, uma série de entrevistas, na verdade, sobre os países nórdicos aqui da Europa, e hoje vamos conversar com Denis Góes, que serviu na Suécia durante muito tempo. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Denis, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação conosco aqui no canal Missões da Europa. Amém, meu irmão. Prazer estar junto. Vamos lá. Então, nós temos, como sempre, muitas perguntas para fazer, né? Para os nossos entrevistados. Denis, você serviu na Suécia. Eu quero falar já de antemão que o Denis, nesse momento, não está na Suécia, mas ele vai nos falar desse país. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é o Denis, de onde o Denis vem, e serve sozinho, é missionário solteiro, casado, família. Fala um pouco pra gente aí de quem é você. Sim, cara, eu tenho hoje 38 anos, casado com a Elaine, pai do Samuel, da Valentina e da Vitória. Tô fora do Brasil desde 2002, onde fomos para os Estados Unidos, servimos por 6 anos, onde a gente casou e tivemos o Samuel, nosso primeiro filho. Aí depois fomos para a Suécia, onde passamos também, agora você me pegou, 5 anos. 5 anos na Suécia, na cidade de Malmö, uma igreja que a gente ajudou a estabelecer durante 5 anos, onde nasceu também a nossa filha Valentina, e hoje estamos em Portugal também há 5 anos, onde nasceu a nossa filha Vitória. Então, cada lugar que a gente passa, a gente vai plantando igreja e filho, né? Então, somos em 5 hoje, e para a glória de Deus, servindo aqui em Portugal. E esses somos nós. Muito bem, legal. Você, como diz um pregador brasileiro, você levou a sério a ordem de Deus, né, de crescer e multiplicar. É isso aí. Eu tô Muito até com bem. medo que se um dia o Senhor mandar a gente para outro país, tem que, né? Continuar povoando a terra, né? É, Denis, que legal. Você falou o nome da cidade que você serviu na Suécia. Eu quero compartilhar aqui a tela mostrando o mapa da Suécia. Tenho certeza que tem pessoas aí nos assistindo que não sabiam onde ficava a Suécia. Então eu coloco aqui o mapa inteiro, né, grande aqui, para que as pessoas sim. vejam esse país aqui lá em cima, próximo É à grande. Finlândia. É grande, né? É grande, é grande. A É Suécia é um grande. país bem grande E é um país e populoso. nem tanto, porque tem áreas ali de muito verde, muita neve, né? Principalmente o norte ali. O norte, no inverno, não faz sol, é totalmente escuro. E no verão, não faz escuro, é totalmente sol. Uau! Então é um lugar muito, muito diferente. Até na nossa cidade, se você ver lá embaixo, na pontinha, você vai ver a cidade de Malmo, que faz divisa ali com a Dinamarca, com Copenhague, é onde nós moramos, lá para baixo, mais para baixo. Legal. Isso, onde tem até uma ponte ali, ó. Copenhague do ladinho atravessando já é Malmo, ou como eles dizem, Malmö, Malmö. Legal, E então tá aqui a sua o, região. isso, essa cidade aí. Interessante que no inverno, cara, 3:30 da tarde já tá escuro. E no Uau! verão, eu tenho foto guardada no verão, 11:30 da noite o sol está se pondo. Então, assim, é incrível o lugar, é totalmente diferente. Aquela é a famosa ponte que liga a Suécia à Dinamarca.
Que Muito, muito legal. bonito. E é um país especial, cara. É assim, fora o frio, né? O vento e o frio. É um lugar incrível, o povo incrível, sabe? Eu tenho muitas memórias de muitos amigos, não só brasileiros, suecos ali. É um lugar assim apaixonante, né? E onde tudo funciona, onde as regras funcionam, é um lugar incrível. Que legal. Então mostramos aí um pouquinho da Suécia. É, há um tempo atrás nós entrevistamos aqui alguns missionários que servem próximo aí, né, na Finlândia, e pertinho também está aí a Dinamarca. Que legal. É, a Suécia, muita gente viaja para lá, turismo, para ver a aurora boreal, né, Denis? É, lá no norte, sim. Lá mais ao Tanto a norte. Finlândia, Noruega e Suécia tem a aurora, né? Mas ali no norte, subindo, já consegue acompanhar, já consegue ver, né? Que legal. Denis, e como é que foi o teu chamado para servir na Suécia? Como é que foi isso? A gente sabe que chamado missionário é uma coisa muito particular. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui preencher uma ficha sobre o meu chamado, colocando o meu currículo, né, para a gente apresentar para as agências missionárias, na hora do chamado, eu fiquei, caramba, como é que eu vou contar a minha experiência, né? E aí compartilhei com os responsáveis, ali a liderança responsável, eles falaram, olha, chamado é algo muito particular. Se Deus falou com você, nós, agências missionárias, quem está envolvido com missões, ninguém vai questionar a sua experiência, né? E muita gente vocacionada que está aí escutando a gente, que vai te escutar, Denis, tem essa dúvida: será que eu fui chamado? Será que Deus falou comigo? Então eu acho que sempre Sim, vale a pena a gente compartilhar isso, porque encoraja os irmãos que estão sendo chamados por Deus a compreender aquilo. É meio que com o profeta Samuel, né? Quando ele estava lá e ouviu o Senhor chamando, mas ele ainda não entendia. Então, quando a gente conta a experiência, eu acredito que Deus usa isso para despertar esse sim. chamado. Você pode contar para a gente como é que foi o seu chamado, não para a obra, mas específico para a Suécia? Como é que foi Claro, isso? claro. Cara, eu me converti em 2002 nos Estados Unidos e lá eu recebi uma palavra para a Europa. Como eu sou cidadão italiano desde 2001, é, cara, assim, sempre quando eu me converti, a Europa começou a queimar no meu coração. Como eu tinha cidadania, tenho cidadania italiana, eu sempre pensei, eu vou para Itália. Eu vou para Itália. E até lá no seminário, eu fiz seminário nos Estados Unidos, e os irmãos chamavam de pastor da Itália, missionário da Itália. Cara, passou-se os anos, eu senti o desejo de ir. Aí nós fomos embora dos Estados Unidos, passamos um tempo de um ano e pouco no Brasil, né? Servindo ali também na igreja local, matando a saudade da família, 6 anos fora, né? Os avós vivendo o filho. E, cara, com o desejo de ir para a Europa. Foi que daí eu fui comprar uma passagem para a Europa. Meu primo estava na Itália, eu falei, eu vou para a Itália. Pronto, foi a palavra assim que o Senhor me deu, Itália. Os irmãos lá também ficavam falando Itália. Então a gente começou a querer ir para a Itália. Só que daí, no dia que eu comprei minha passagem, passa-se 2 dias depois, o meu pai foi reclamar com um vizinho que estava drogado e bêbado, do som alto, era tarde da noite. O cara acabou batendo no meu pai, quebrando as duas pernas dele. E eu tinha Nossa. acabado de comprar uma passagem para daqui 15 dias ir para a Itália. Aí meu pai teve que fazer cirurgia nos dois joelhos, colocar platina. E eu tive que perder a passagem da Itália porque eu fui cuidar do meu pai durante quase 4 meses na cama, cuidei dele. Ele é separado da minha mãe. Então, nesse meio tempo, eu fiquei muito confuso. Pô, oh Deus, eu tinha comprado a passagem para a Itália e agora eu tenho que voltar. Mas foi um tempo de cura, de restauração, principalmente no meu relacionamento com meu pai, minha família. E nesse meio tempo, eu recebi um convite para trabalhar numa cidade vizinha ali da minha cidade. Eu morava em Paranavaí, sou de Paranavaí, no Paraná, e recebi um convite para trabalhar na Nextel em Maringá. E durante uma seleção eu fui o escolhido para ser um assessor comercial lá, então eu me mudei para lá, cancelei um pouco da história da Itália e fui para Maringá, onde a gente implantou até uma igreja. E de repente,
as coisas começaram a ficar ruins em Maringá. E a gente começou a querer entender, né? Será que era para ter ido, não ido para a Europa? Como que funciona? E aí eu voltei para Paranavaí um dia e eu estava na igreja de um amigo, um pastor que era a mesma igreja nos Estados Unidos onde eu servi, onde eu me converti, Sim. mesmo ministério, né? E quando eu fui fazer uma visita para ele num dia, que era outra cidade, voltei lá. Eu tinha congregado ali também um ano e pouco antes de ir para Maringá. E ele disse: Uau, você tá aqui, como é que tá Maringá? Eu falei: Ah, tá meio difícil, né? Tinha acabado de perder o emprego, tava sem recurso. Ele: Cara, acabei de voltar da Suécia e tem um jogador lá implantando uma igreja, mas precisa de alguém que fale inglês e tenha cidadania europeia. E eu só conheço Uau. você, ele disse. Ele disse: Uau, Suécia. Nunca pensei em estar na Suécia. Eu queria ir para a Itália. E eu falei: Cara, deixa eu orar. Deixa eu orar e depois eu te dou uma resposta. E quando eu fui orar, o Senhor me deu uma palavra em Jonas. Ele disse: Denis, tu queria ir para um lugar, mas eu vou te jogar em outro. Uau. E eu disse: Caraca, daí eu fui ver a história de Jonas, todo o desenrolar ali de Jonas, e a cidade tinha um rei. E aí eu comecei a fazer o paralelo. Pô, Suécia tem rei, cara. Então comecei a ficar animado e entendendo que era uma palavra do Senhor mesmo, que eu tentei ir para um lugar, o Senhor impediu por uma grande dificuldade e está me jogando na Suécia. Então, foi mais ou menos assim que eu fui parar na Suécia, né? Em 2010, setembro de 2010, chegamos lá para cooperar numa reunião dentro de uma casa que um jogador tinha começado. O jogador, o nome dele é Wilton, que hoje é pastor Brasileiro. também, brasileiro. Estava jogando no time da cidade. Era um grupo pequeno de irmãos que foi crescendo, se alugamos um espaço dentro de uma igreja sueca e aquilo foi crescendo, crescendo, né? E para a glória de Deus, a gente, cara, discipulou muitos irmãos, batizamos e um deles é um sueco, Johannes, que é um grande amigo, que casado com a Carla, que é brasileira, mas ele fala português. Eu batizei ele, nós discipulamos e nós levantamos ele como pastor local lá, na minha saída, né, em 2015. Que legal. Denis, só explica um detalhe para a gente aqui. Você falou que alugaram, vocês começaram numa reunião numa casa, né? E depois alugaram um espaço dentro de uma igreja sueca. Isso. Para quem está no Brasil, não entende muito como é que é isso. Você pode explicar como é que funciona isso? Como você sabe, aqui na Europa tudo é caro, os espaços, aluguéis, então é inviável para uma igreja que está nascendo alugar um espaço. Então, como nós fazíamos parte da reunião, o conselho de pastores da cidade, nós tínhamos conhecimento com todos, amizade com todos os pastores suecos, e também eles com dificuldade, porque você sabe, a maioria é velhinhos, poucos, eles mal conseguem pagar as despesas. Então, algumas igrejas elas alugam horários. Então, no domingo eles faziam culto de manhã, à tarde nós fazíamos, né? Só ia lá, levava os nossos instrumentos, usava o espaço e pagava um aluguel, né? Então é Legal. mais ou menos assim que funciona em quase todos os lugares da Europa, né? É legal. Isso é bom a gente falar, porque o pessoal que está no Brasil não tem noção, assim, às vezes, de como é isso, né? Na E- França, na cidade de Lyon, eu preguei numa igreja que era exatamente assim. Por acaso eu preguei na francesa. Tinha lá uma igreja, era até uma Assembleia de Deus francesa. Aliás, desculpa, de manhã, a igreja mesmo era uma igreja francesa, não lembro qual a denominação era. Mas à tarde era uma Assembleia de Deus portuguesa, Assembleia de Deus de Uau. Portugal, que eles alugavam lá o espaço também, né? E usavam justamente pelo custo. E a igreja francesa tinha uma baita estrutura, então é muito comum a gente na Europa. E depois eles continuaram nesse espaço, Denis, ou não? Mudaram? Ainda continua Então, assim? quando nós recebemos uma palavra para sair da Suécia, fizemos uma reunião com a igreja e, e tinha duas escolhas. Nós continuarmos como uma igreja brasileira na cidade, onde cultos eram traduzidos para o sueco. E, cara, ganhamos muitos suecos,
sabe? Muita gente, pessoas de outra língua, grega, romena, índia, é, sabe? Através das traduções, e glória a Deus por isso. Ou, ou com a minha saída, se unir com uma igreja na cidade que está precisando de ajuda, né? Ser um suporte. Então, depois da reunião, todos decidiram que seria melhor, em vez de o Johannes ficar sozinho, cuidando, um sueco cuidando de uma igreja brasileira, se unir com uma igreja sueca, porque todos ali falavam sueco, exceto algumas pessoas, eu e minha família. Como Suécia, quase todos, ou a maioria, falam inglês fluente. Para nós que falávamos inglês, não era um problema, né? Eles decidiram então se unir com uma igreja, que estão conectados lá até hoje, né? Onde eles servem. Então, assim, a igreja que estava com dificuldade recebeu equipe de louvor, gente para cuidar da salinha de crianças, gente para servir. Então, foi, assim, avivamento, né? Então, assim, tiramos a placa e pensamos no reino e servimos a igreja da cidade sueca, né? Onde os irmãos estão lá servindo até hoje, para a glória do Senhor, né? Que legal, que legal. Glória a Deus por isso. Tênis, é muito bom ouvir isso. E é bom encorajar também. Quero aproveitar aqui essa entrevista para falar para os irmãos que vêm para a Europa, não só os vocacionados, mas muitos que nos assistem são imigrantes, né, que virão para a Europa ou já estão aqui. A gente sempre aconselha você a procurar uma igreja local. Procure uma igreja que fale a língua do país, né? A gente sabe que a realidade de Portugal hoje tem muitos brasileiros, então inevitavelmente você vai ter brasileiro, mas que você se junte com brasileiros, mas procurando alcançar os nativos, procurando servir aquele povo daquela nação. Às vezes é mais difícil, mas vai fazer bem para você estar ali dentro daquela cultura. Agora, Denis, na Suécia, como é que é o evangelho lá nesse país? A Suécia, ela é um país de maioria protestante ou de maioria cristã? Tem outras religiões? Qual é a aceitação do povo para o evangelho? Sim, a Suécia tem a religião do Estado, né? Que é um tipo de protestante com meio católico. Lá, por exemplo, quando você registra na cidade, ou você nasce lá, já tem a igreja que você pertence, daquela cidade ou do bairro que você tá. Uau. Mas ninguém é frequente, ninguém ajuda, é o Estado que banca, né? Muitos prédios de igrejas centenárias são só monumentos hoje, museus, algumas vendidas para ser casa de show ou virar outras coisas, lojas. Então, o pouco remanescente é a igreja pentecostal, né? Eles chamam da Pintkirche, igreja pentecostal, de diferentes, né, ramos. Lógico, você vai encontrar batista, metodista, todos esses vão encontrar em pequenas porções espalhado lá, mas a grande maioria hoje, assim, a grande maioria evangélica é pentecostal. Na sua maioria esmagante, idosos, muitos idosos. Uau. Tem chegado, depois que eu saí de lá, chegou a Hillsong na cidade, que é bem focada para jovens, Sim. mas de língua inglesa, não falando sueco ainda. Ah, Os jovens falam, todo mundo entende, mas os velhinhos não. Grande parte dos velhinhos tem uma dificuldade de falar inglês. Falam, mas não é fluente, né? Então, assim, eu vejo uma dificuldade das pessoas investir, igual você falou ali, na língua, né, cara? Porque é na língua da nação que você toca toda a nação. E o evangelho na Suécia tem igrejas chilenas, tem muito chileno lá da época que foram refugiados na época do Pinochet, né, no Chile, no sim. Chile. Então tive muitos hermanos chilenos, tem muitas igrejas hispanas, tem igrejas em inglês, tem igrejas em várias línguas, né, lá, em brasileiro, em português, tem em Gotemburgo, tem em várias cidades, mas as cidades maiores é Gotemburgo, Estocolmo. Inclusive tenho pastores amigos lá com igrejas.
E essa é a realidade, né, espiritual. É uma baixa porcentagem. Por quê? A Suécia é um país de primeiro mundo, Sim. onde o Estado fornece uma igualdade e um bem-estar para todo mundo, né? Desde aquele que trabalha no mercado, no McDonald's, até uma enfermeira, um médico, tem o mesmo benefício. Então não há necessidade no meio do povo, né? É um país que recebe muito imigrantes, ajuda muito imigrantes. Então, pela falta de necessidade, muitas vezes eu fui pregar para suecos, eles disseram, cara, para que eu quero Deus? Eu tenho tudo que eu preciso. Uau. Não enxergam a vida após, né? O que vai acontecer. Para eles é o bem-estar do dia a dia, da sua vida aqui, porque eles não têm consciência, né? Do depois da morte, para onde eles vão. Então, muitas vezes eu tive muito choque em relação a isso. Eles, não, eu não quero ouvir de Deus. Deus é para os fracos, eles falam. Muitas Ah, respostas já ouvi desse jeito. Porque eu tenho tudo que eu preciso. Tudo. Então é um país que fornece isso aos seus habitantes e que gera essa independência do Criador, né? A gente precisa entender, nós não servimos ao Senhor por causa daquilo que Ele pode dar. O que Ele pode dar é a nossa salvação, Ele já fez isso. O resto são mimos do Senhor, o cuidado dele, né? Mas nós não servimos Ele por coisas, pela comida, pela bebida. Nós servimos por Ele, pelo amor a Ele. Mas eles não conseguem compreender isso ainda, né? Então, assim, é uma dificuldade você ganhar o coração de um sueco. E quando isso acontece, a gente tem que celebrar e fazer festa. Mas é um caramba. povo carente do evangelho, carente do amor de Deus, sabe? O que que a gente fazia lá que era muito legal? A gente fazia assim churrasco e feijoada para nos relacionar com eles. Então, quando era comida brasileira, principalmente, enchia de sueco. E aí a gente tentava fazer amizade, sabe? Entrar neles, entrar nas suas casas. Sueco não te convida para a casa dele se ele não te conhece, né? Então, assim, o trabalho lá foi assim, ganhar famílias, entrar no coração, sabe? Mostrar que a gente não veio ali como só sugar os benefícios, mas viemos servir eles. E foi assim que a gente foi estabelecendo amizade, abertura entre os pastores, abertura entre os suecos, né? E foi um tempo precioso, meu irmão. Eu amo aquele Legal. lugar e existem homens e mulheres ali que precisam ser alcançados pelo poder de Deus, pelo evangelho de Deus. E eu lembro uma vez que a gente foi para os shoppings, fomos para as ruas fazer evangelismo com a manifestação do poder de Deus. Nós fomos orar por cura nos shoppings, nas ruas. E, cara, foi uma experiência fantástica. A gente parar a pessoa, perguntar se estava com dor, estava. A gente tem até um vídeo isso no YouTube, depois eu posso tentar achar. E Sim. eles impactados, e a gente tentava falar, olha, ele falava, o que que me curou? Isso aqui é um misticismo? O que que é isso? Assim, não, isso é o poder de Deus por meio de Jesus Cristo que te curou. Daí eles ficavam assim, até meio confuso. Deus? Sabe? Foi uma experiência fantástica. Fora isso, os suecos, a Suécia, como recebe muito imigrante, há muito povo islâmico morando lá. De Uau. toda, assim, muito iranianos, Afeganistão, Somália. Meu irmão, é muito, muito mesmo. Peraí, E, nós vamos chegar lá. Peraí, conta tudo ainda não. cara, eu tive a oportunidade de ministrar um iraniano nessa vez que Sim. fomos para as ruas, uma semana antes. E fomos para a casa dele, explanamos o evangelho. Ele disse, cara, eu creio. E eu falei assim, cara, tu quer confessar Cristo como seu Salvador? Ele confessou com a gente. Aí, quando falamos do batismo, ele disse assim: para o batismo, a Bíblia diz que nós faríamos milagres maiores que Jesus. Eu quero ver milagre para me batizar. Uau. Falei, bora, semana que vem nós vamos para a rua fazer evangelismo com cura. Mano, aquele cara, ele era um iraniano que nem batizado nas águas
tinha aceitado Jesus uma semana antes, estava no shopping com a gente e ele parou, pregou Cristo, orou e curou 6 pessoas Uau, glória a num Deus. shopping. Depois disso, saiu do shopping, fomos batizar ele numa banheira, numa casa. Cara, e foi muito impactante. É um povo que não conhece o poder de Deus, cara. E é uma coisa que Tremendo, funciona muito lá, é evangelismo com sinais. que tremendo, que tremendo. Então vamos lá, deixa eu voltar um cadinho aqui, Denis, para a gente avançar e você contar mais coisas aí. É interessante, enquanto você estava falando dessa questão do país ser economicamente bem resolvido e ter toda uma estrutura social que permite às pessoas ter uma qualidade de vida de nível superior, né, se a gente pode dizer assim, Sim, a gente pode parafrasear Paulo quando disse que se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Então, de é, fato, ter tudo socialmente, toda a estrutura social necessária, não nos afasta de Deus, como você já falou. Agora, o que eu queria enfatizar é que isso é uma dificuldade exatamente para missões, porque eles, por sua vez, acham que tem tudo, porque entendem que a vida terrena e a sociedade bem organizada é tudo. E aí não aceitam, rejeitam, né? Acabam não entendendo o que é o evangelho. E a igreja dos países que hoje são enviadores, então como a igreja brasileira, para quem nós falamos, por sua vez, acha que também eles não precisam de missionários, porque eles já têm tudo. E aí o mau entendimento entra nas duas mentes, né? Do brasileiro, da igreja brasileira que pode enviar, e da igreja lá, do povo lá que precisa da salvação, né? Como a palavra vai dizer também, você acha que tem tudo, mas na verdade você é pobre, cego e nu. é. Então gera uma confusão. Então serve também essa sua fala, Denis, para a gente conscientizar quem está no Brasil nos assistindo. Você que está aí vendo, manda esse vídeo para o seu pastor, para a sua liderança, para o seu líder de missões, divulga esse vídeo aí, compartilha com todo mundo, porque é importante a conscientização de que missões não são para necessidades estritamente sociais. A alma do rico e a do pobre, ela necessita de conhecer Jesus, como a palavra também mostra, né? O rico e Lázaro, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, né? Tinha tudo na terra, mas quando chegou lá do outro lado, se a gente pode dizer assim, chegou a conta, como está na moda dizer, né? Chegou a Chegou a conta. conta. Então, É. você está vendo, e eu queria te fazer uma pergunta para a gente fechar aqui essa parte, Denis, que você diria, a Suécia precisa de missionários? Cara, muito, muito. Mas com uma mentalidade missionária, né? Porque hoje muitos envios, na verdade, não são missionários, são parasitas, né? Vai lá e tenta obter o maior máximo de lucro e manda pra gente. Missão é dar, cara. O primeiro Ah, missionário foi o Senhor. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Então, missão é dar, cara. Então, assim, a Suécia precisa de muito, mas de uma maneira correta, onde que a gente vai se envolver na cultura, se relacionar na mesa com eles, amá-los. Porque muitas vezes a gente vai tentar fazer missão e a gente tenta descer a goela abaixo ao povo daquele lugar, a nossa cultura, a cultura brasileira, não, porque lá era assim, cara, a gente precisa aprender com a cultura, né? E estabelecer a partir da cultura local a cultura do reino, não a cultura brasileira, mas a cultura do reino, né? Esse é uma das maiores erros missionários. Então, o que eu falo? Cara, a Suécia precisa de muito. Você tem um chamado para a Suécia, Noruega, Finlândia, vai aprender a língua, vai estudar a economia, a cultura daquele país, como eles pensam. Cada lugar pensam de maneira diferente, né? E aí a gente vai ter mais sucesso para alcançar o coração deles, né? E estratégias no Senhor para alcançar aquele país. Eu creio que a Europa toda, meu irmão, eu não sei se vocês têm a noção de um livro chamado, eu acho que eu tenho aqui, depois eu pego, chamado The World Operation. Já ouviu falar? não, eu não The World conheço. Operation. Um minutinho só que eu vou pegar aqui. World Operation.
por favor. Cara, ore pelas nações, World Operation, a É da WEC. WEC, é da missão, é da WEC. Isso. Cara, Legal, aqui eles atualizam esse livro todo ano. E tem um aplicativo deles, tá? Todo legal. ano. E o que que acontece? Eles vão, todos os países do mundo, atualizado as informações, né? De quantas pessoas têm convertidas, o Ah, qual o povo, sim, a cara, língua. eu estudei. Olha, me desculpa aqui, se um professor meu assistir essa live, vai me pegar. Porque isso aí foi uma. Isso aí foi matéria do meu curso de missiologia. Eu estudei Olha isso. aqui, É ó. porque não era bonito assim ainda Suécia. não. Eu tinha um Cara, grandão, cara. Eu tinha quando eu estudei era um livro grande, ainda não estava assim tão resumido. pô, aqui E fala assim, tudo, cara. O qual é o, né, por exemplo, atualmente, né? Qual é a espiritualidade do povo. É, eles vão falando desafios da missão na Suécia. Para você ter uma ideia, 9,3 milhões de habitantes. Cristãos nossa, evangélicos, 642 mil. caramba, Então, muito pouca gente. é muito pouco, cara. Dá. Isso são declarados, né? Mas na prática, Isso. talvez isso não seja. Preste atenção aqui. Religião que mais cresce na Suécia, o Islã. Uau, Então, pela falta de entendimento, cara, vou fazer missão, é na África que precisa, né? A gente tem perdido de evangelizar grandes países de influência mundial, mas o Islã tá lá, evangelizando, né? Então, eu recomendo muito esse livro se você é missionário, quer ir para as nações, orar pelas nações. Nós usamos na sala de oração, oramos, intercedemos aqui pelas nações. E, legal. cara, a gente precisa aprender o local. Por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui. Nós temos um trabalho na Romênia. A gente pode falar também sobre isso. Eu estive lá agora Uau, em agosto. E eu fui me encontrar com uma mulher brasileira que foi enviada para a Romênia pela igreja dela. Não sozinha. envia sozinha e não envia recurso para ela. Ela foi lá trabalhar, vai lá, se der certo a gente, né? Eu disse, cara, olha a besteira que essa igreja fez. Enviou uma mulher para um Hum, país que é cultura totalmente machista, onde mulher machista. não tem voz, para começar um trabalho. Cara, é suicídio, a mulher vai morrer lá. Então, assim, é muito interessante antes de a gente. Então é isso, Então, quando você conscientizar que, cara, a, a Suécia precisa, né, cara, de missionário, precisa de pessoas de mentalidade em Deus, de semear, de dar, de plantar, né? Porque como eles não têm necessidades, né? Eles precisam experimentar o amor de Deus através dos relacionamentos e também do poder dele, né? É um lugar assim onde que a gente vai para a rua para orar pelas pessoas, meu irmão. Parece que a parada flui. Em outros lugares é tão difícil, mas lá se flui tão facilmente. Então a gente vê a sede do coração deles por algo que só o Senhor pode ser preenchido, né? legal. Então, eu quero aproveitar aí, você que a gente falou para você mandar esse link, compartilhar com a sua igreja. Anota aí a frase que o Denis falou, que o evangelho é dar, missões é dar, né? O primeiro missionário foi o próprio Senhor Jesus, veio para dar a sua vida. Então anota aí embaixo do vídeo e manda isso para alguém, porque a Europa de fato não precisa de quem vem aqui buscar alguma coisa. Não há nada disso. Para missionários, muito menos. E é um preconceito até de muitos europeus quando vem um brasileiro ou alguém do hemisfério sul, se a gente pode dizer assim, né, que vem para cá, eles ficam com essa sensação de que a pessoa veio buscar algum recurso natural, algum dinheiro, trabalho. Mas você que é missionário, você que está aí com a sua igreja, quer compartilhar com a sua igreja, informe sobre isso, que você vem para cá para dar, para falar do amor. E outras coisas.
que eu quero falar, deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Já vou desafiar aí a produção, a gente colocar um link para quem quiser informação sobre esse livro que o Denis mostrou. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir esse livro. De fato, eu me lembrei dele, sim, Denis. É porque eu tinha quando eu estudei era um livro maior, né? E sim, tinha essa atualização todo ano. Ele já tem até um aplicativo. Tem um Já tem aplicativo um que atualiza aplicativo. todo ano. Legal. Você sabe se é pago ou se é gratuito? Gratuito. Olha aí que legal. Então a gente vai colocar aqui também na descrição, vou tentar colocar esse aplicativo para que você saiba a realidade do Evangelho. A gente tem, muita gente está nos assistindo, deve ter a revista da Missões Portas Abertas, né? Mas a Missão Portas Abertas, ela fala de países perseguidos. E, Sim. embora a Suécia não seja um país perseguido, é um país com a necessidade do Evangelho. Lá tem todos os países. Outra coisa que o Denis falou importante é sobre aprender a língua. Você, para ir para um país que não fale português, você tem que saber a língua. Mesmo que fale inglês, o inglês não é a língua do coração, né, do nativo. Então você pega pessoas mais idosas, como o Denis falou na Suécia, eles querem falar a língua deles. E quando eles veem que você, missionário brasileiro, se dispôs a aprender a língua dele para falar alguma coisa para eles, isso já é motivo para abrir o coração. Não Isso só é. na Suécia, que é uma língua talvez mais difícil, mais diferente, né, do que a gente está habituado. Na própria França, Denis, eu lembro dessas experiências na França. As pessoas me perguntavam, mas por que você está aqui? E por que você aprendeu francês? Você aprendeu francês? Aí eu falava, né? E eles ficavam, nossa, você aprendeu francês para falar de Jesus para as pessoas? Então, é uma super recomendação. E aí eu faço aqui a propaganda também, que tem a escola de idiomas do canal Missões na Europa, que é dada por missionários, convivência no campo. Então, você que tem interesse em aprender um idioma, também vai estar aqui no link da descrição uma informação sobre isso. Agora, falando sobre evangelismo, Denis, é interessante também essa coisa de que às vezes o pessoal pensa, os mais pobres é que necessitam. Parece que as pessoas excluem os ricos, né? Do evangelho, da mensagem do evangelho. E de outra forma, é até um pouco mais fácil, né? Pregar, porque ou pregar não, comercializar às vezes o evangelho, porque você chega lá para uma pessoa que tem necessidades sociais e fala, Jesus pode te dar isso, pode te dar aquilo outro, e a pessoa vem para fazer uma troca. E o desafio para pregar para os mais ricos, inclusive, Denis, nesse livro também a gente vai encontrar, em outros livros, que os mais ricos são um dos povos menos alcançados no mundo todo, né? Os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. Estão entre os povos minoritários. E o desafio dos ricos é isso, porque você vai oferecer o que para ele? Além da salvação, não é? Então, vale a pena salientar, chamar a atenção de quem está assistindo. Já pensou? Suécia. Você vai lá porque a alma dele necessita de salvação, como a sua, como a do africano e de todas as outras pessoas. Denis, você falou então que a Suécia necessita de missionário e falou já um pouco sobre o que a pessoa deve fazer, mas eu queria que você falasse agora diretamente assim, tem uma pessoa que ela se sente vocacionada para os países nórdicos. Aí eu vou colocar Suécia, Dinamarca, Noruega, esses países ali do entorno. Como é que essa pessoa deve se preparar? Se você puder fazer assim um checklist de 3 pontos ou 5, não sei, mais importantes para essa pessoa vocacionada, como é que ela deve o que ela deve fazer nesse momento? De repente ela assistiu você e foi aí que Deus deu um clique, Suécia, ou Dinamarca, ou Noruega. Quais os passos que ela teria que dar? Cara, assim, como todos os países, né? Igual você falou, nórdicos, qualquer outro, exige preparação. Creio eu que primeira coisa, não existe um auto-envio, né? Eu me envio e vou. Nós precisamos comunicar o arder missionário no nosso coração, a nossa liderança, a nossa igreja local, aos pastores a qual nós nos submetemos, e entrar num lugar de oração e pedir, né? Para que se há o desejo do envio, se há a possibilidade, né? Então, trabalhar com o envio da igreja aonde você serve, né? A segunda coisa é você aprender a cultura, a língua que a gente já falou, para você ser mais efetivo no lugar que você está e tocar os nativos, né?
E agora, uma outra barreira que muitos missionários estão esquecendo é o financeiro. Muitos já foram enviados e abandonados no campo, eu já fui um deles, né? Mas há uma falta de planejamento, de preparação que nós hoje precisamos desenvolver ferramentas para que também a missão ela não fique só na dependência de quem envia, mas também que ela seja também autossustentável a longo prazo. Porque, pronto, a gente está falando de país da Europa, onde a moeda vale muito mais daquilo aonde a gente saiu, que é o Brasil. E por mais que a igreja seja uma igreja de uma estrutura grande, sempre há uma dificuldade, né, de estar sempre enviando, sempre enviando. Então, de a gente começar a desenvolver ferramentas de autossustentabilidade. Esse tempo eu estava ouvindo o Mário Freitas, que trabalha, né, com a Missão Mais, e ele estava dando umas dicas, falando, cara, grave em cursos, sabe, dê workshops, crie um negócio, para que não fique só na dependência. Por quê? Porque se você ficar só na dependência, um dia você vai ser abandonado financeiramente. Mas se você aproveitar o momento e criar ferramentas para que você levante o recurso, mantenedores, né? A igreja local, mais um desenvolvimento, né, de ferramentas que hoje a gente pode estar trabalhando online, fazendo recursos, né? Isso tudo vai cooperar para o teu bem funcional naquele lugar que você vai. Porque a gente precisa entender, se a gente está passando necessidade, o missionário está passando fome e necessidade, ele não pensa só em pregar Jesus, ele fica a cabeça pensando como é que eu vou pagar a conta, né? E ele não é efetivo naquilo ao qual ele foi enviado. Então a gente precisa trabalhar nesses dias, no envio da igreja local, né? No estudar da língua, da cultura, mas também pensar financeiramente na sustentabilidade, né, da missão, da família, né? E aí eu envolvo já a igreja que enviou, igrejas parceiras, irmãos, amigos, parceiros que investem, semeiam, né? Ferramentas de negócio, ferramentas de trabalho, onde que você pode desenvolver pouco tempo e gerar um recurso para se manter. Tudo isso tem que se pensar, tudo isso tem que se buscar no Senhor o direcionamento, né? E acima de tudo é a vontade do Abba, é a vontade do Pai, é a vontade dele que você vá para esse lugar. Então nós precisamos obedecer, porque tem muita gente que vai para lugares assim por necessidade, por, entre outras, orgulho, vaidade, né? Orgulho não, mas vaidade do coração. Ah, quero morar né? Vou dar um exemplo, em Paris. Poxa, Ah, não por fala quê? não, Porque porque Paris, falaram de mim. Mas eu não fui para Paris. irmão, irmão, cara, se não é uma palavra do Senhor, um sentimento que o Senhor colocou no teu coração, você precisa definir o que que é, se é vaidade, se é, sei lá, o que é que está te motivando, porque o que precisa motivar a missão é a palavra do Senhor, é a revelação do que Ele tem para nós, da vontade dele pessoal para nós, né? Não basta eu sair fazendo a obra de Deus, eu preciso obedecer à voz dele, né? Jesus, em Mateus 7, ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai, é aquele que escuta a voz dele e caminha a obediência, né? Jesus também fala isso em João 3, né? Quando ele fala para Nicodemos, olha, se você nascer de novo, você vai ver o reino. Agora, se você nascer da água do Espírito, você entra no reino. Aí Nicodemos pergunta, mas como assim? Daí Jesus, em versículo 8, fala assim, todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento, né? Sopra, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. E assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E eu gosto de falar sobre isso, porque nascer do Espírito é igual jogar uma folha ao vento. Você não manda mais. É onde o vento te soprar que você vai. Você vive em obediência ao vento. Você não tem mais domínio próprio da sua própria vontade, seus desejos, né? Você vive para viver aquilo que o Pai quer. Então, esse é um sentimento que a gente precisa ter, né? O Senhor me direcionou para tal lugar, vou falar com o meu pastor, vou estudar a cultura, vou estudar a língua, vou ser fluente, vou buscar ferramentas para
gerar o recurso para a missão, para o meu sustento, vou buscar parceiros, né? Tudo isso faz parte desse pacote da vida do missionário, né? Que legal, que legal. Essa aí, chamado missionário de Nicodemos, cara, que legal, hein? Do nascido no Espírito. Olha, eu quero salientar aqui, enfatizar o que o Denis falou. Ele diferenciou duas coisas. Ele falou sobre autoenvio. Não, isso não existe. Então, missionário, pastor, Deus me chamou para Suécia. Estou indo. Calma aí, né? Eu sei, eu já tive esse desejo enquanto eu ainda estava no Brasil e o chamado ficou claro para mim, né? Para onde eu devia ir. Tinha um chamado específico para um lugar, né? E eu queria ir já. Eu queria ir já. Eu já estava com as coisas arrumadas e É, já estava pronto para ir. Mas o meu pastor, não, peraí, vem cá, vamos ver como é que vai ser isso, o passo a passo. é E o fator, é porque a gente recebe a palavra e a gente esquece que existe o fator tempo, né? exatamente, E a gente não sabe exatamente. trabalhar na nossa ansiedade e a gente pensa que o Senhor fala aqui agora, né? Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão e diz: Olha, eu vou fazer a tua descendência como as estrelas do céu. Tipo, não era agora. Calma, cara. Vai ter tempo para isso. Abraão poderia falar assim: então vou começar a fazer FIA agora. Calma, tem um tempo para isso. A gente precisa aprender um tempo. Eclesiastes 3, há um tempo para todo propósito. E se a gente obedece à voz da vontade de Deus, mas erra o tempo, é a mesma coisa que tiver errado, né? Então, ao Uau, ouvir a voz e a saber o tempo, é todo essencial para que haja um sucesso na nossa caminhada, né? que legal, que bacana. E mesmo que o tempo pareça estar passando e que não vai mais dar tempo, né? Tem que O lembrar que quem é Cronos o só existe dono do para tempo. nós, né? É, Deus não tem né? Cronos. Amém, amém. Agora, isso é importante. Então, o autoenvio não existe. Então, você precisa ser enviado, você precisa de uma cobertura, você precisa. É bíblico. Nós vemos o envio missionário na palavra. Podíamos citar vários, mas Atos 13 foi de lá que Paulo, apóstolo, né, tão famoso, que foi enviado pela igreja. Né? Depois ele fala dos filhos dele na fé, dos discípulos, Timóteo, aquilo Esse que ele texto é recebeu pela fantástico, né? imposição de mãos, né? O texto de Atos 13, está dizendo? Porque eles não decidiram para onde iremos. Ah, vamos para tal lugar que é legal. Não, o Espírito levou eles, né? O Espírito conduzia eles. Amém. É o E vento outra, soprando. o vento soprando. E outra coisa que você falou também da sua experiência, né? Querer ir para um lugar e foi para outro. Atos 16, Paulo queria ir para um lugar, mas lá Deus se manifestou. Tá aí a experiência de um chamado para um lugar, né? Paulo É, teve uma visão onde passa a Macedônia. passa a Macedônia e ajuda. Tá aí a sua experiência do seu chamado. Paulo teve aquela experiência da confirmação, não tinha quem negasse, né? É. Agora, embora não exista autoenvio, você precisa ser enviado pela igreja, o Denis falou de outra coisa, que é o autossustento. Mas é importante diferenciar autoenvio de autossustento. Hoje, a cada dia que a gente vai passando, principalmente para países da Europa, é mais complicado o sustento vir do Brasil, sustento financeiro. Então, você deve ser enviado, mas você pode recorrer a um autossustento, né? Foi isso que. E é importante você pensar nisso. Agora, tem que estudar, tem que procurar conhecer o país, a legislação do país. Por exemplo, se um brasileiro vai do Brasil para a Suécia, Denis, ele tem uma formação superior, ele é advogado, ele pode chegar na Suécia e trabalhar como advogado? Não. Não pode. Então, ele vai ter que fazer uma validação do diploma e direito, especialmente, ele vai ter que praticamente fazer a faculdade de novo, porque o direito brasileiro é diferente do direito europeu, que tem no direito sueco as suas diferenças ainda. Então, tem que pensar direitinho, não é só fazer qualquer faculdade e ir, né? Se você tem um chamado para isso para a Suécia, você vai ainda fazer uma universidade, procure um curso, talvez enfermagem, já é um curso que tem mais oportunidade de você trabalhar, porque é uma necessidade maior, Medicina, medicina, né? engenharia. Eu tive muitos
brasileiros que foram enviados por empresas para a Suécia, porque a Suécia em tecnologia ela é muito fera, né? Então lá tem muitas marcas, é a sede de muitas marcas da Sony Ericsson, a Scania, né? A Tetra Pak, tem, cara, o IKEA é de lá, então IKEA, eu ia dizer do IKEA, onde está espalhado aqui na Europa, vem tudo daí, de lá. de lá. Então, assim, eu tinha muitos brasileiros que frequentavam a igreja no período que eles estavam trabalhando lá, muitos amigos hoje ainda, que foram enviados do Brasil como engenheiros para a Tetra Pak da Suécia, né? Então, era todo tipo de engenharia, né? E eles passavam 1 ou 2 anos lá na Suécia. Foi aí que eu conheci vários deles, né? Então, são ferramentas para você ir para um lugar para fazer missão, né? A Legal, seu trabalho. legal. E o Denis falou que, embora as igrejas tenham uma necessidade de líderes missionários, uma pergunta que a gente sempre recebe é assim: ah, então já que estão precisando de pastor, estão precisando de liderança, então eu posso ir para assumir um trabalho desse? Pode, mas naturalmente você vai ser sabatinado, você vai ter que apresentar os seus conhecimentos, etc, etc, e não vai ter salário, na maioria dos casos. Então, a gente precisa sim, mas também não tem o recurso financeiro. Infelizmente, é uma realidade. A igreja reformada, eu falando da realidade da França, essa igreja que tem algum auxílio do Estado é a igreja reformada. Pelo que você falou, não sei se seria essa na Suécia. Isso, é a Igreja do Estado lá. Que ela é uma igreja protestante, mas ela se assemelha mais com a igreja católica hoje. Isso. Sim, lá pode ter sim os assalariados pelo Estado, mas a burocracia para você fazer é muito grande. Então, e E muitas aí vezes nem vale a pena, né? você vai se submeter a tudo. Por exemplo, lá essa Igreja do Estado faz casamento homossexual. Exatamente. Você é obrigado a Exatamente. fazer. Exatamente. Então você, na verdade, é um funcionário público, né? Você acaba sendo um funcionário público. Você não Yep. está trabalhando para o reino. Muito bem. Denis, então quero te agradecer por tudo que você nos informou sobre a Suécia. Não sei se você tem como é que as pessoas podem te seguir e saber mais do que você está fazendo agora, né? Uma entrevista foi sobre a Suécia. Não sei se você tem um Instagram, um @ aí que pode falar para o pessoal te seguir. Tem um @Mevan Europa. A gente está estabelecendo a base do Mevan aqui em Portugal, com uma igreja local, com sala de oração, escola de treinamento. Tem o meu pessoal, que é Denis Góes, Denis com 2 N's e Góes com E. No Instagram, Facebook também. E a gente está lá compartilhando a nossa movimentação aqui, né, em Portugal. E os irmãos que querem estar em contato, só procurar ali no Instagram. Legal. Muito obrigado, Denis. Que Deus abençoe você e a sua família. Valeu, irmão. Você que está assistindo, compartilha com todo mundo. Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.